Rafael, sei lá Salomão quem. Esper, o decano da Rádio Bandeirantes. Salomão Esper, mas que maravilha. Saudade mais do Salomão. Salomão, companheiro. Tudo bem, Salomão? Tudo bem, Fábio. Nós é que estamos com saudade da sua presença no Jornal da Bandeirantes, gente. Eu morro de E saudade de você, você Salomão, vê, a mas saudade é tanta que eu, no primeiro dia de férias, estou ligando aí para falar com vocês. você tá de férias hoje, Salomão, mas que honra Com isso. você, com o Pedrinho e com a Thaís de Freitas. Olha, o Salve, assunto Salomão. praticamente foi esgotado. Mas eu não ouvi vocês ontem, na hora habitual do programa. Ouvi no repeteco da madrugada. E evidentemente que não adiantava ligar, né? Mas eu não podia deixar de acrescentar alguma coisa a tudo que foi dito. O assunto estritamente ficou esgotado. Mas eu li outro dia, na coluna do Hélio Schwartzman, na Folha, foi exatamente em agosto, no dia 22, ele dizer que gosta da ideia de ser iconoclasta, isto é, de derrubar estátuas de personagens do passado, que o presente se encarregou de tornar polêmicos. É o que está acontecendo agora. Sabe o que o Hélio Schwartzman foi buscar? Uma declaração de Abraham Lincoln, aquele que Jânio Quadros cultuava tanto, né? E ele fala que o caso das estátuas do general Robert Lee, que estão sendo removidas, é exemplar. Lee, como comandante militar das forças confederadas, defendia a manutenção da escravidão, enquanto seus oponentes, liderados pelo presidente Abraham Lincoln, lutavam pela abolição. Até aqui tudo bem, diz ele. Recairá em erro, porém, quem tentar reduzir a guerra civil americana em um combate entre racistas, obscurantistas e progressistas iluminados, que buscavam assegurar direitos plenos para todos. E aí é que ele cita o ex-presidente, o lenhador norte-americano que virou presidente. Não sou, nem nunca fui favorável a promover a igualdade social e política das raças branca e negra. Há uma diferença física entre as raças que, acredito, sempre as impedirá de viver juntas como iguais em termos sociais e políticos. E eu, como qualquer outro homem, sou a favor de que os brancos mantenham a posição de superioridade. Essa frase insuportável para nossas sensibilidades modernas não foi proferida pelo general Lee, mas pelo Lincoln. Em meados do século XIX, quase todo mundo era racista. E Honest Abe, infelizmente, não figurava entre as exceções. Mas não pensem vocês que isso só acontecia no passado. Acontecia sim, mas vamos chegando no tempo aos nossos dias. O Humberto de Campos falava muito sobre negros, sobre judeus, e ele faz citações que não convém esconder. Ele diz, por exemplo, na página 112 do livro Fragmentos de um Diário, se no Maranhão ainda há pretos, não é porque estes não recorriam à água. A culpa, vejam bem a palavra, culpa, é de Cã, filho de Noé. No tempo em que não havia restrições e condenações ao preconceito, e ele marca a data no seu diário, nesse fragmento de diário, 18 de julho de 29, ano em que eu nasci, Humberto de Campos narra a visita do escritor português Ricardo Jorge à Academia Brasileira de Letras. É de calcular, pois, a surpresa que me assalta quando começa a sessão e penetra na sala entre Austrégésilo de Ataíde e Coelho Neto um tipo autêntico de usurário semita, como se não encontraria melhor no gueto ou entre as muralhas de Jerusalém. Mais adiante, orçando por 60 e poucos anos, ele tinha a barbicha clássica do judeu ibérico. O nariz é o da raça, idêntico ao de Junqueiro, curvo no centro, como de certas aves de rapina. Mais adiante, o conjunto, em suma, de um homem que vive mais para o estudo
para as altas cogitações da inteligência do que para as preocupações materiais da elegância. O judeu denuncia-se, todavia, em uma particularidade, em 3 anelões de ouro português, pesados e vistosos, os quais revelam o espírito avaro da raça, isto é, o amor ao ouro, não para convertê-lo em conforto, mas puramente para guardá-lo em metal. Verifiquem que ele alterna os maiores elogios aos dotes deste orador e escritor português com expressões desairosas e preconceituosas. E mais recentemente, nos nossos dias, nós temos um candidato à presidência da República, que as pesquisas dizem que está bem cotado, o Jair Bolsonaro, que se propõe a viajar aos Estados Unidos para a construção de uma mensagem de política econômica que soe crível e respeitável. O recado político que o deputado repetirá nos Estados Unidos já foi definido. Os grandes parceiros do meu governo serão Estados Unidos, Europa e Israel. Agora, por favor, prestem atenção, Fábio Panunzio, Pedro Campos e Thaís de Freitas. Olha o que diz, né, sem nenhum constrangimento, orgulhosamente, o Jair Bolsonaro. Se perguntado, Bolsonaro denunciará a esquerda brasileira por ter se aproximado do Irã e criticará a abertura da Embaixada da Palestina em Brasília. Ele também fustigará o PSDB por ter aprovado a lei de imigração. E quando fala sobre o assunto, ele repete, atenção, haitianos, senegaleses, bolivianos e agora sírios, a escória do mundo está chegando ao Brasil. Nada do que foi dito anteriormente é tão ofensivo como o do candidato à presidência da República no Brasil. A escória do mundo está chegando ao Brasil. Então, Salomão, é muito difícil que a gente possa se livrar disso. Eu acrescentei esses dados históricos para complementar tudo aquilo que foi dito com tanta indignação ontem pelo Fábio Panunzio, pelo Pedrinho e pela Thaís de Freitas. E depois nós fomos surpreendidos, ainda bem que eu não falei com vocês na crista dos acontecimentos, porque tivemos os desmentidos até aceitáveis do Avelino, né? José Avelino Grota, o promotor, e depois as ponderações feitas hoje mesmo para vocês pelo Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio. E aí o Salomão dá uma aula para o nosso ouvinte, não é, Salomão? Da história e dessa perspectiva do longo prazo em relação a visões preconceituosas de vários estratos, né? De integrante da Academia Brasileira de Letras, um homem bondoso, sofrido, que defendeu sempre os humildes, como Humberto de Campos, tem essas expressões. Porque, como Abraham Lincoln, também na literatura mundial se encontra dezenas, centenas dessas citações. E na obra de escritores brasileiros consagrados, a mesma coisa, a mesma dose de preconceito com expressões desairosas e preconceituosas. Gostou, Panunzio? Eu queria acrescentar. Muito. Eu gostei muito, Salomão. Acho que você deu uma contribuição excelente. Agora, todas essas coisas que a gente ouve, essas atrocidades, foram ditas há um tempo em que isso moralmente era possível. Mas felizmente esse tempo está superado há décadas, né? E o incrível... Fábio, do jeito que ainda tem gente falando essas coisas, né? Exato, é isso que mais me incomoda, viu, Salomão? Porque o tempo passou, o paradigma cultural mudou, e ao mesmo tempo que você tem esses selacantos, eu chamo de selacantos, né? São fósseis vivos saindo aí das catacumbas. Você tem do outro lado uma implicância muito grande com gente que não compreende a contextualização dessas eras passadas aí. Por exemplo, os que querem banir o Monteiro Lobato do currículo escolar, porque ele, ao seu tempo, pensava como pensava. Quer dizer, hoje você defender uma manifestação racista é uma abominação. Tanto que hoje, aliás, nós temos até uma coisa a saudar, que o Bolsonaro acaba de ser condenado, né? Por injuriar os quilombolas. Isso é bom. É verdade. Talvez isso o torne uma pessoa melhor, né, Salomão? Tá bom. Então eu agradeço a oportunidade a vocês. Valeu, Salomão. A oportunidade de matar a saudade do Panunzio, né?
e falar mais uma vez Vem com que os não tem não, Salomão, que o Paluzzi agora é nosso aqui, viu? Vem que não tem. Tá bom. Salomão, um abração para você. Boas Adorei férias, ouvir você, Salomão. viu? Muito obrigado, hein? Muito obrigado.